O nosso curso, ele vai estar compreendido, então, da maneira como eu falei com você, serão 7 aulas e depois a gente terá uma prova de avaliação. Outra coisa que vai ter de avaliação é eu quanto a vocês e também o conselho quanto a vocês. Eu espero que vocês estejam ciente da decisão que vocês estão para poder tomar. Vocês querem professar publicamente a fé de vocês. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus seja louvado através da vida de vocês, mas vocês precisam realmente estar conscientes da responsabilidade que isso é. É uma bênção, tem benefícios muitos, 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 da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou, mas também tem responsabilidades. Vocês vão passar a ser membros da igreja, membros que precisam participar de reuniões, membros que vão assumir compromissos dentro da igreja. Então, isso também é muito importante, tá? Durante o curso, vocês vão obviamente, assim, tendo a sensibilidade, se vão estar dispostos realmente a se tornar membros, professar publicamente a fé, se tornando assim membros, tá bom? Mas eu quero na aula de hoje, nesse material que eu enviei para vocês, dar um panorama do que é a visão, a cosmovisão cristã que nós temos no mundo. Pastor, o que é isso, essa palavra difícil, cosmovisão? Cosmos é a palavra mundo em grego, e visão vem de visão mesmo, ou seja, é a visão do mundo. Como é que o crente enxerga a vida? Como é que ele enxerga todas as coisas? Eu quero passar aqui sobre aqueles que são chamados os 4 pilares da nossa cosmovisão. E aí, enquanto eu estou dando a aula, vocês podem a qualquer momento parar, me interromper, tá? Nossa aula vai ser um pouco breve hoje, mas gastaremos o tempo que for necessário para poder tirar as dúvidas, tá bom? E aí nós vamos falar sobre os 4 pontos principais, 4 pilares da chamada cosmovisão cristã. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Ó Deus querido, nós te damos graça pela tua bondade, tua misericórdia, porque tu és o Deus da nossa vida. E aqui estão, Senhor Deus, jovens dispostos a professar diante de toda a igreja a fé que eles têm no Senhor. Que seja, ó Senhor Deus, sincera, genuína essa decisão e que possam amar o Senhor de todo o coração. Seja a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pessoal, então, qual que é o primeiro pilar que a gente tem para poder responder as coisas mais básicas a respeito da nossa vida? Por exemplo, de onde veio todas as coisas? O primeiro pilar é o chamado pilar da criação. E nesse pilar da criação, o que nos é mostrado é que Deus, antes de criar todas as coisas, ele estava completamente satisfeito. Essa aqui, João Pedro, é uma visão que a gente às vezes não consegue ter, porque é o seguinte: a gente pensa assim, Deus estava no céu entediado, e aí ele decidiu criar o homem. Não há tédio no céu, de jeito nenhum. Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, estavam no céu antes de criar todas as coisas, perfeitos, completamente satisfeitos, porque não há falta na Trindade, não há falta de absolutamente nada. E aí o Pai decide criar todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. O que os comentaristas gostam de falar sempre a respeito desse assunto é de que o amor de Deus era tanto, 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 que transbordou ao ponto de o pai virar e falar assim: vamos compartilhar isso com outros. E na história da redenção, Deus, na história da criação, na história da redenção, Deus nos inseriu nela. Mas antes de criar todas as coisas, Deus estava satisfeito. E aí ele decide criar. É o que a gente vê lá em Efésios 1, no versículo 11, texto que depois você vai ler lá na sua casa, dentro do material que eu enviei para vocês. Olha só, esse Deus que decidiu criar é um Deus completamente santo, perfeito e cheio de atributos. É o que está aí nesse nosso segundo ponto aí. E quando ele cria todas as coisas, ele cria dentro de algo que nós chamamos de ex nihilo. É uma palavra hebraica que significa criar do nada. Aí, Enzo, só para você entender, quando Deus cria todas as coisas, ele cria não de algo que já existia. O nosso Deus é poderoso de tal maneira que toda a matéria, de que tudo que existe no universo hoje, foi criado pelo poder da sua palavra. Não é que Deus pegou o fubá e pegou os ovos e aí fez surja bolo, bolo de fubá. Não, não. O Senhor, ele simplesmente cria todas as coisas do nada.
do nada. Quando ele fala, haja, então, a partir de então, é que as coisas surgem, que as coisas tomam a existência. E é desde a da maior galáxia que existe, dos maiores astros que existem, até mesmo a menor das joaninhas que possam existir, tudo foi criado pelo nosso Deus e foi criado em 7 dias. Em 7 dias. 6 dias Deus criou e o sétimo dia também é um dia em que Deus vai desfrutar da sua criação, tá? Mas tudo é feito durante esse tempo de 7 dias. E aí, só que aí é o seguinte, Guilherme, no sexto dia da criação, lá no finalzinho do dia, Deus decide colocar a cereja do bolo sobre a criação. É o momento em que Deus olha para tudo que ele havia criado e Deus fala que é bom. E é o momento em que ele vai agora, então, colocar a mão na massa. E ele pega forma do barro, molda o homem e ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. É uma palavra chamada imago Dei, ou seja, imagem de Deus. E aí a Isabela pode pensar, pastor, então imagem de Deus significa que Deus, ele tem olhos como o nosso, ouvidos, nariz, boca, cabelo. Não, não é isso. Imagem e semelhança aqui, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é espírito. Ele não tem, Deus não tem um corpo físico, tá bom? Então Deus é espírito. Mas aí, esse nosso Deus, ele comunica conosco, e aí é que mora a imagem e semelhança, alguns atributos que ele não vai dar para o restante da criação. Alguns atributos que são próprios de Deus. Por exemplo, nós somos seres pensantes, não é verdade? A vaca, o boi, o macaco, eles têm ali a sua desenvoltura no campo animal, mas eles não são seres racionais como eu e você nós somos. Então, assim, eu quero que vocês entendam que Deus comunica alguns atributos conosco que ele não comunica com o restante da criação. Esse nosso Deus, ele vai lá e simplesmente cria o homem à sua imagem e semelhança. Coloca em nós somos seres pensantes, nós somos seres que amam, nós somos seres que têm vontade própria. Deus cria todas as coisas, coloca o homem dentro do jardim. Quando Deus coloca esse homem dentro do jardim, tem duas coisas que o homem é, Rinaldo. Duas coisas que o homem é, que eu gostaria que você guardasse, todos vocês guardassem, e se possível até escreve aí, porque isso é importante. O homem dentro do jardim, ele é livre e ele é inocente. Primeira palavra, livre. Segunda palavra, inocente. Ele é livre porque é o seguinte, ele pode tomar a decisão que ele quiser. Ele pode correr, ele pode ficar parado. Ele pode comer, ele pode deixar de comer. Ele pode, inclusive, escolher entre o bem e o mal, porque ele é livre, ele foi criado perfeito. Dentro do jardim, o homem tem liberdade. Ele é livre, tá? A segunda palavra que eu falei é que esse homem é livre e esse homem também ele é inocente. Pastor, em que sentido que ele é inocente? Ué, ele é inocente porque dentro do jardim, enquanto Deus o criou, ele não havia cometido nenhum crime, não havia nenhum mal, então ele é completamente inocente. Adão e Eva, eu quero que vocês entendam, eles eram puros, completamente puros, tá? Puros na sua maneira de viver, puros em tudo, tá? Mas aí você vai falar para mim que aquilo não permaneceu nessa maneira, não é? E a gente sabe bem a respeito da história. Deus havia virado para o homem e falado assim: olha, não é para você comer, tá vendo aquelas duas árvores ali? Não é para comer delas. Aquela dali é a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela dali é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do mal, no dia em que você comer dela, certamente morrerás, você vai morrer. E aqui, Noah, são 3 tipos de morte que nos são apresentados. A primeira morte é a morte física. O homem agora, ele vai voltar para a terra. Deus criou o homem, João, para ser imortal. Laura, o homem foi criado para viver para sempre, 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 sempre. Mas aí, né, a gente sabe que não vai ficar assim. Se ele comesse do fruto, ele ia morrer fisicamente. Ele iria morrer também espiritualmente. Como assim, pastor? Lembra que o homem está dentro do jardim e ele tinha acesso ao mundo natural e também ao mundo sobrenatural. Afinal, ele é criado do pó da terra, mas Deus sopra nele o fôlego de vida. Deus sopra no homem
o fôlego de vida. E aí, pastor, qual que é a terceira morte? A primeira morte é a morte física, segunda morte é a morte espiritual, a terceira morte é a morte eterna. Aqueles homens que morrerem sem crer no Senhor Jesus, né? Que é o que a gente vai falar mais para frente, esses homens morrerão também eternamente, tá? Deus havia falado isso com o homem. E qual que foi a escolha do homem, Guilherme? A escolha do homem foi a de optar pela desobediência. Adão e Eva vão e comem do fruto que não era para poder comer. Entra agora o segundo pilar. Sabe qual que é esse pilar? Chamado de queda. Chamado de queda. É o momento em que Adão e Eva comem do fruto e os olhos deles são abertos. No momento em que os olhos deles são abertos, eles simplesmente percebem que eles estavam nus. O pecado entra no mundo e o pecado começa a corromper tudo, tudo. Você sabe por quê? Porque o pecado de Adão não era o pecado apenas dele, mas era um pecado que representava toda a humanidade. Adão, dentro do Jardim do Éden, ele é nosso representante. Lembra? Ele é o primeiro homem, primeira mulher. Ele é o representante da raça humana. Assim como, por exemplo, o Rinaldo pai, ele é responsável pelo Rinaldo Júnior aqui, Rinaldo Filho que está aqui, assim, Adão também era responsável por cada um de nós, visto que ele é o nosso pai. E aí, se viriam bênçãos sobre a vida de Adão, cairiam também sobre nós. Mas veio maldição. E essa maldição passou para todos os homens. O pecado afetou toda a humanidade. Romanos 5,12 diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas aí o pecado é tão terrível que ele afeta também a criação. Agora você vai ter a natureza gemendo. Romanos 8 vai falar para nós que a natureza sofre. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que, por exemplo, Radassa, é comum a gente ter tsunami? A gente ter, sabe, Nicole? A gente ter furacão? A erosão, não, o homem ele é simplesmente destrutivo, porque agora, ao invés de desfrutar da boa criação de Deus, ele vai ser aquele que corrompe essa boa criação. E agora entra as duas palavras que esse homem agora é a partir da queda. Esse homem agora, ele já não é livre. Lembra que a primeira palavra é livre? Agora ele é escravo. Por quê? Porque o pecado nos escraviza. O pecado escraviza o homem. Eu pergunto para vocês, algum de vocês consegue ficar sem pecar? Consegue? Olha só, a Bíblia fala que a gente peca pelo que a gente fala, peca pelo que a gente pensa, peca pelo que a gente faz, peca pelo que a gente deixa de fazer. Ou seja, nós somos pecadores. Nós não conseguimos mais obedecer a Deus, porque o pecado escravizou a raça humana. Escravizou. Lembra das mortes? Agora o homem vai morrer. Gente, não preciso provar para vocês que o homem morre, né? Não preciso. O homem morre. Ele morre fisicamente. Ele era para dominar toda a criação, agora a criação que vai dominá-lo. Ele morre agora. Ele morre espiritualmente. Ele tinha comunhão com Deus, mas agora não há. Simplesmente a ponte da comunhão com Deus é rompida, porque Deus é santo e Deus não compartilha do pecado. E esse homem vai agora também morrer eternamente. Quantos são aqueles que não creem em Jesus e por causa disso passarão toda a eternidade longe de Deus? O salário do pecado é a morte e o homem escolheu a morte. Esse homem, ele é escravo, escravo e culpado. Escravo e culpado. Escravo do pecado e culpado porque agora ele cometeu esse crime terrível contra Deus. Aí a gente pode olhar e falar assim: Senhor, tem misericórdia de nós. O Enzo olha e fala: Deus, o que vai ser de nós? E o Senhor, gente, é tão misericordioso, porque é claro que a queda do homem não pega Deus de surpresa. Na sua infinita misericórdia, Deus providenciou salvação. Lá em Gênesis 3,15, assim que o homem cai,
Deus vira para o homem e fala: "Por que que você fez isso?". "Ah, foi a mulher que me enganou". "Mulher, por que que você fez isso?". "Foi a serpente que me enganou". E no meio dessa troca de acusações, lá em Gênesis 3:15, que é chamado de proto-evangelho, ou seja, a primeira aparição de que Deus faria algo pelo homem, nós vamos ter simplesmente o texto bíblico dizendo para nós: "Porém inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Este te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar". Haveria um homem nascido de mulher, um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. Você sabe quem é essa pessoa? O nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, desde os tempos eternos, ele providenciou salvação para nós por meio do seu filho. Jesus é a salvação que Deus envia para nós. E aí, houve um momento. Isso aí foi uma promessa feita vamos falar aí, 4.500 anos atrás. Mas há 2.000 anos atrás, Deus, na sua infinita misericórdia, envia o seu filho. Deus, Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, vem a esse mundo, Jesus Cristo, vem a esse mundo, nascido de mulher, um bebezinho que cresce, desenvolve o seu ministério, e aí, queridos, sendo o homem mais manso e humilde que existia, esse Jesus Cristo é morto, morto. Mas ele é morto para que os nossos pecados fossem perdoados. Ainda que os homens que o mataram são indesculpáveis, Jesus Cristo, a morte de Jesus já estava nos planos de Deus. E quando Jesus Cristo morre, ele leva na cruz o meu e o seu pecado. Alguém, Rinaldo, precisava pagar pelos nossos crimes. E Jesus Cristo foi esse homem. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador é salvo. O homem salvo, ele já não mais é escravo do pecado. Ele pode até conviver com o pecado, porque nós ainda estamos nesse mundo caído, mas nós já não somos mais escravizados pelo pecado. Esse, queridos, é o terceiro ponto, que é terceiro pilar, que é chamado de redenção. E o último desses pilares é a chamada consumação. O que é a consumação, pastor? É de que esse Jesus Cristo, que um dia veio, prometeu que em breve ele voltará. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai ressurgir no céu com poder e glória, coisa maravilhosa, onde Jesus Cristo vai simplesmente fazer com que todos os homens, sejam os que estão mortos, sejam ressuscitados, justos e ímpios. E aí, Radassa, vai começar o julgamento de Deus, onde o Senhor vai ou enviar para o céu eternamente ou para o inferno eternamente. A redenção final, a redenção final, ela está marcada. O dia do juízo está marcado. E quando todas essas coisas acontecerem, Guilherme, simplesmente Deus irá pegar esse mundo, transformá-lo, novos céus e nova terra, e Deus estará habitando conosco, né, por meio de Jesus Cristo, eternamente, eternamente. Pessoal, olha só, nós demos aqui um panorama de toda a história bíblica. Criação, Deus criando todas as coisas, criando o homem perfeito, o homem desobedecendo a Deus, que é o momento da queda, Deus providenciando salvação por meio de Jesus Cristo, e então a gente tem a consumação final, a consumação que nada mais é do que simplesmente a volta de Jesus para que definitivamente ele acabe com todo o mal, com todo o pecado. Amém? Amém? Amém. 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 Pessoal, eu quero saber se tem alguma pergunta. Eu vou começar aqui na minha ordem que tá. João Pedro, alguma pergunta? Não, pastor, nenhuma pergunta. Ótimo. Enzo, e para você? Nenhuma pergunta. Ótimo. Laura, você tem alguma Tchau.